Olá a todos, eu sou o Acílio e hoje venho aqui falar sobre separadores de notícias e separadores de programas de autor. Como nós sabemos, o Ava Player tem completamente resolvida a situação da abertura e do fecho de notícias e também da abertura de programas de autor ou fecho. O que é que eu pretendo dizer com isto? Caso existam notícias, o separador de abertura sai e o separador de fecho sai. Caso exista programa de autor, o separador de abertura sai, o separador de fecho sai. Se não existirem notícias, o Ava Player é inteligente para perceber que não vai passar a abertura nem o fecho das notícias e o mesmo se aplica aos programas de autor. No entanto, havia aqui uma situação que não estava completamente resolvida e agora sim está resolvida e é isso que eu venho aqui apresentar. Vamos imaginar aqui esta situação deste noticiário que tem 7 notícias e entre cada notícia existe um separador. Reparem, se olharmos aqui para o mapa da semana das notícias, podemos perceber que elas estão com cópia automática e estão todas programadas da mesma forma. Ora, isto de facto é muito interessante porque nós podemos, por exemplo, ter as notícias a ser fornecidas numa Dropbox ou num Google Drive ou num OneDrive, ou seja, as notícias podem ser gravadas fora da rádio e automaticamente o Ava vai buscá-las ao Dropbox ou ao Google Drive, OneDrive ou até outro como o Mega, etc. Isto é de facto uma ferramenta muito poderosa porque podemos ter as notícias a ser gravadas fora da rádio e são entregues dentro da rádio por Dropbox, OneDrive, Mega ou outro qualquer. O Ava depois tem a capacidade de automaticamente ir buscar as notícias e colocá-las no ar sem qualquer intervenção do utilizador. No entanto, olhando aqui para este cenário, é muito fácil perceber que é obrigatório por parte de quem grava as notícias gravar as 7 notícias, seja fora da rádio ou dentro da rádio. Mas se pensarmos um bocadinho, pode ser difícil arranjar todos os dias, todas as horas, 7 notícias e, por exemplo, vamos imaginar a situação em que só existem as primeiras 5 notícias e a notícia 6 e a notícia 7 não é gravada. O que é que vai acontecer se nada for feito? Quando passar a notícia 5, vai passar o separador de notícias. Como não existe notícia 6, a seguir passa este separador de notícias e depois não passa a notícia 7. Mas fica muito mal passar 2 separadores seguidos. E se imaginarmos que, por exemplo, só foi gravada a notícia 1, a notícia 2 e a notícia 3, então vão passar 1, 2, 3 separadores seguidos e isto não é claramente profissional. Eu tenho aqui este cenário preparado, podemos ver aqui na playlist que, neste caso, reparem, a notícia 5, a notícia 6, a notícia 7 não chegou. E o que é que isso significa? Que estes 3 separadores vão passar seguidos. Isto é de facto muito mau, não queremos. Então, como é que se resolve isto no Ava Player? Agora, existe aqui esta nova funcionalidade nos GRMs em que nós podemos chegar aqui ao separador de notícias e dizer: tu és um separador. A partir de agora, o Ava Player sabe que este ficheiro é um separador de notícias e reparem a diferença se formos aqui na playlist. Ele agora sabe que não deve passar estes 3 separadores e reparem como o nosso noticiário agora fica perfeito. 4 notícias e apenas 3 separadores entre a notícia 1, notícia 2, notícia 3 e notícia 4 e aqueles ali não vão passar porque o noticiário 5, o noticiário 6 e o noticiário 7 não foram gravados. Isto é de facto muito interessante. Esta funcionalidade traz uma flexibilidade imensa porque agora podemos planear um máximo de notícias, vamos imaginar um máximo de 10 notícias em cada horário e sabemos que não somos obrigados a gravar todas as notícias porque os separadores têm inteligência para não sair. Até hoje, quem queria automatizar as notícias desta forma, ou seja, deixar pré-preparados um máximo de X notícias, não podia colocar separadores porque corria o risco de haver vários separadores seguidos. Então a solução seria colocar o próprio separador na notícia, mas como nós sabemos, essas coisas dão trabalho e quanto menos tempo gastarmos nestas coisas, melhor. Para terminar, dizer apenas que esta funcionalidade do separador também foi implementada para os programas de autor e a partir do momento que nós chegamos aqui na ficha de um programa de autor e dizemos que ele é um separador, é exatamente igual àquilo que descrevi para as notícias. Quando vamos aqui no agendamento dos programas de autor, vamos ter a possibilidade de colocar
separadores entre os programas de autor e eles só vão sair caso os ficheiros existam em disco. Esta funcionalidade tem um objetivo claro, que é permitir automatizar as notícias sem intervenção do utilizador, ou seja, nós só temos que programar o Ava Player uma vez, depois tudo o resto acontece de uma forma automática. Estamos convencidos que esta funcionalidade dos separadores vai ser muito bem-vinda, vai ser muito bem utilizada. Esperamos que lhe possam dar bom uso. Obrigado a todos, um bem-aja a todos, até ao próximo vídeo.